Ele passou boa parte da vida tentando se justificar. Explicava suas escolhas, suas ausências, seus sonhos. Sempre achava que precisava convencer os outros de que estava no caminho certo, que era bom o bastante, que merecia estar onde estava. Quando recebia críticas, mesmo as injustas, sentia a obrigação de se defender. Ficava dias ensaiando respostas que nunca eram ditas. Ou pior, gastava energia tentando provar que não era o que diziam. Cada palavra gasta era uma tentativa desesperada de ser visto, reconhecido, aceito. Era exaustivo e, no fundo, inútil. Porque quem quer diminuir você não está disposto a escutar sua explicação. E quem te reconhece de verdade não precisa dela. Ele só começou a entender isso num momento de dor. Após meses de desgaste em um projeto no trabalho, foi colocado à margem, sem aviso, sem razão justa. Quando tentou argumentar, percebeu o olhar vazio dos colegas, a impaciência do chefe, a parede invisível que o separava de qualquer compreensão. Saiu daquela reunião sentindo o chão sumir. A cabeça girava, o peito pesava. Queria gritar. Queria escrever e-mails, queria explicar tudo o que tinha feito, todos os sacrifícios, todas as ideias que foram ignoradas. Mas algo, dentro dele, sussurrou: não é aí que seu valor está. Naquela noite, em casa, sentado no escuro da sala, entendeu algo que mudaria tudo. Tentar convencer quem não quer te ver é um desperdício de vida. Seu valor não dependia da aceitação de ninguém. Não estava nas palavras que poderia dizer. Estava naquilo que ele já era e nas escolhas que faria a partir dali. Decidiu mudar de estratégia. Em vez de se explicar, decidiu viver. Deixar que suas atitudes falassem, que seus resultados mostrassem quem ele era, que sua postura dissesse o que nenhuma palavra seria capaz de traduzir. E, acima de tudo, decidiu que, de agora em diante, seu próprio reconhecimento seria o mais importante. A partir daquele dia, ele mudou seu foco. Não era mais sobre convencer, não era mais sobre responder às críticas ou tentar ajeitar a percepção dos outros. Era sobre a construção silenciosa de algo que ninguém poderia negar: consistência. Decidiu que sua energia seria gasta em ser e não em explicar. Chegava cedo, fazia seu trabalho com atenção, entregava mais do que esperavam, mas sem a necessidade de se exibir. Quando elogiavam outro em seu lugar, não corrigia, não se lamentava. Apenas continuava fazendo o que sabia que precisava ser feito. No começo, foi difícil. A tentação de se defender era grande, de querer que os outros vissem o esforço que fazia, mas aprendeu a confiar no tempo, a entender que valor verdadeiro é como raiz, cresce invisível antes de sustentar qualquer árvore. Percebeu também que havia um tipo de força que não fazia barulho. Não precisava levantar a voz, nem se impor com agressividade. Bastava manter sua linha, ser constante, ser íntegro, mesmo quando ninguém estava olhando. Aos poucos, essa postura começou a mudar a dinâmica ao seu redor. Sem perceber, colegas passaram a procurar sua opinião. Chefes começaram a confiar tarefas mais delicadas. Pessoas que antes o ignoravam, agora o escutavam com respeito. E ele, que antes buscava reconhecimento para se sentir digno, agora já se sentia completo, independentemente da reação dos outros. Entendeu que o verdadeiro respeito nasce da coerência entre o que se é e o que se faz. E que essa coerência, mais cedo ou mais tarde, é percebida, mesmo pelos olhos mais críticos. Mais importante ainda, percebeu que o maior prêmio não era a aprovação externa, era poder olhar no espelho, no fim do dia, e saber que havia sido fiel a si mesmo, sem discursos, sem defesas, sem explicações, apenas presença e verdade. O que mais o surpreendeu
foi perceber que, mesmo sem pedir, as mudanças externas começaram a acontecer. Não de maneira espetacular, nem de um dia para o outro, mas como a água que, insistente e silenciosa, modela até a pedra mais dura. As pessoas ao redor, que antes ignoravam suas contribuições, começaram a prestar atenção. Não porque ele levantava a mão mais alto, mas porque quando falava, suas palavras carregavam peso. Não pela força do tom, mas pela força do exemplo. Era chamado para reuniões importantes. Era consultado nas decisões difíceis. E o mais interessante, tudo isso sem que ele precisasse se anunciar, sem precisar inflar o próprio nome, sem precisar gritar por espaço. Sua postura serena começou a incomodar alguns. Aqueles que viviam da aparência, do barulho, da necessidade constante de serem vistos. Eles não entendiam como alguém tão quieto poderia, aos poucos, se tornar tão essencial. Mas ele já não precisava mais da compreensão de todos. Aprendeu que nem todo mundo ia entender a força de quem não precisa provar nada. E que, muitas vezes, o verdadeiro valor ameaça quem ainda se mede por aplausos. Essa compreensão trouxe leveza. Ele já não disputava conversas. Já não tentava corrigir percepções erradas. Quando era mal interpretado, sorria por dentro. Porque sabia que quem importa de verdade vê além das palavras. Num certo dia, ao final de uma entrega importante, seu chefe o chamou de lado. Não havia plateia, não havia holofotes, só um comentário simples. Você é a pessoa em quem mais confio aqui. Obrigado. Ele apenas sorriu. Não precisou responder, nem inflar o peito, nem contar para ninguém depois, porque agora entendia. O valor real não precisa ser anunciado, ele se sustenta sozinho. Com o tempo, ele entendeu que provar seu valor sem dizer uma palavra era mais do que uma estratégia. Era um modo de existir. E esse modo não dependia mais do ambiente. Não importava se estava em um cargo alto ou no começo de um novo projeto, se era ouvido por muitos ou por poucos. Sua força vinha de dentro. Num almoço casual com antigos colegas, percebeu algo curioso. Todos falavam muito sobre conquistas, vitórias, cargos, viagens. Sentiu orgulho por eles, mas não sentiu inveja, nem necessidade de se exibir. Escutou em silêncio, riu de histórias engraçadas, contribuiu quando cabia e saiu dali leve, sem a sensação antiga de precisar provar algo. A maturidade silenciosa que carregava agora era um ímã para quem também buscava profundidade. Não precisava mais se explicar, justificar ou rebater críticas vazias. Sabia que o valor real transparece na postura, na consistência, na paz que a pessoa transmite. Essa paz não era fruto de um ego inflado, era fruto da verdade. E a verdade, ele aprendeu, tem peso. Um peso diferente do peso da vaidade ou da arrogância. Um peso que não oprime, mas que sustenta. Um peso que não exige atenção, mas que naturalmente atrai respeito. Seus dias ficaram mais simples, mais diretos. Dizia sim quando queria dizer sim. Dizia não quando precisava dizer não. Cumpria o que prometia e, principalmente, prometia pouco, porque entendia que palavra dada é pedra lançada. Não esperava reconhecimento imediato. Sabia que o tempo é o melhor filtro e que, no fim, a constância vence o barulho. A presença vence a autopromoção. A essência vence a aparência. Certa noite, escreveu em seu caderno: "O meu valor não está no que eu digo, está no que eu sou, no que eu faço e no que eu sustento em silêncio." E fechou o caderno com um sorriso tranquilo, porque, enfim, tinha aprendido. Quem é de verdade prova seu valor sem precisar dizer uma única palavra. O tempo passou e, sem perceber, ele construiu algo que nenhuma promoção, prêmio ou aplauso poderia comprar. Um legado invisível. Não era lembrado pelo que dizia,
mas pela forma como fazia os outros se sentirem. Não era procurado porque sabia falar bem, mas porque transmitia segurança até no silêncio. Os mais novos o observavam com atenção, não porque ele exigisse isso, mas porque seu jeito discreto, sua firmeza tranquila e sua ausência de necessidade de aprovação se tornaram raros e, por isso mesmo, valiosos. Era comum ver alguém se aproximar depois de uma reunião em corredor qualquer e dizer: "Como você consegue se manter tão firme sem precisar se explicar?" E ele sorria de forma sincera e respondia: "Quando você entende quem é, não precisa provar nada para ninguém." Essa resposta vinha sem arrogância, vinha da vivência. Do tanto que já tinha se perdido tentando ser aceito, do tanto que já tinha sofrido tentando ser entendido. Agora, não carregava mais esse peso. Aceitava que seria mal interpretado às vezes, que alguns não entenderiam suas escolhas, que outros prefeririam ruído à presença. E tudo bem, ele estava em paz com isso. Começou a ver seu valor de outra forma, não no que conquistava, mas no que sustentava. Sua calma em dias difíceis, sua palavra cumprida em tempos de incerteza, sua capacidade de fazer o que era certo mesmo quando ninguém estava olhando. Percebeu que grande parte das vitórias da vida não tem medalha, não tem post nas redes sociais, não tem aplauso público. São conquistas silenciosas, manter a dignidade, proteger a própria essência, respeitar o que sente, cuidar do que é certo. Num final de tarde, sentado na varanda de casa, olhando o céu se tingir de laranja, entendeu de vez: o verdadeiro valor se prova no que você constrói dentro de você e na paz que carrega ao caminhar, mesmo quando ninguém está olhando. E ali, entre o vento leve e a certeza silenciosa, soube: não precisava mais provar nada. Só precisava viver a própria verdade, dia após dia, palavra após palavra, silêncio após silêncio.